O ciberespaço não tardou a tornar-se mais uma frente de batalha. Começaram a aparecer comentários anónimos e cruéis nas raras fotos que ela publicara numa rede social da turma, criada pela diretora de turma para partilhar informações. Alguém lhe deu um espelho, que nojo. Depois um meme. Uma foto sua, tirada à socapa no pátio, com uma legenda depreciativa sobre o seu cabelo. Sofia sentiu-se exposta, violada na sua privacidade. Desativou a conta, mas o dano estava feito. O riso nos corredores parecia ter um novo eco, mais conhecedor, mais malicioso. Clara, a mãe, notava a tristeza da filha, o seu progressivo ensimismamento. "O que se passa, meu anjo?" perguntava, a voz carregada de preocupação. "Estás tão calada." Sofia hesitava. Como explicar o veneno subtil, os olhares, as palavras não ditas que feriam tanto quanto as ditas? Como não sobrecarregar ainda mais a mãe, que trabalhava horas a fio, como empregada de limpeza em 2 locais diferentes para manterem a cabeça fora de água? "Não é nada, mãe. Só saudades de casa, dos amigos." Clara suspirava, abraçava e Sofia sentia-se ainda pior pela mentira piedosa. Sabia que a mãe, com a sua própria luta diária, com o luto ainda fresco pela perda do marido, não precisava de mais um fardo. Tentava protegê-la, mas ao fazê-lo isolava-se ainda mais. Na escola havia um lugar onde Sofia encontrava um vislumbre de paz, a sala de artes visuais. Era um espaço caótico e colorido, com cheiro a tinta e a barro. O professor, David Vaz, era um homem na casa dos 30, com um ar sonhador e mãos manchadas de pigmento. Ele não fazia muitas perguntas, apenas lhe indicava um canto sossegado, fornecia-lhe material e deixava criar. Notara o talento de Sofia desde o primeiro dia, a forma como ela se entregava ao desenho, a intensidade que emanava dos seus trabalhos. E notara também as sombras nos seus olhos, a forma como ela se encolhia quando alguém entrava de repente na sala. "A tua arte tem muita força, Sofia", disse ele um dia, observando um desenho particularmente sombrio que ela hesitara em mostrar-lhe, uma figura solitária rodeada por rostos distorcidos e risonhos. "O que é que ela quer dizer?" Sofia encolheu os ombros, incapaz de verbalizar a angústia que o desenho representava. Mas o olhar compreensivo do professor, a sua aceitação silenciosa, foram como um pequeno raio de sol numa tempestade. Pela primeira vez em semanas, não se sentiu completamente sozinha. Havia também Miguel, um rapaz magro de óculos que se sentava sempre na primeira fila e raramente falava. Tal como Sofia, ele parecia pairar nas margens da vida social da escola. Um dia, na biblioteca, quando um dos acólitos de Ricardo fez um comentário trocista sobre o cabelo de Sofia, Miguel, sem olhar para ninguém, disse apenas: "Acho o cabelo dela bonito." Foi um murmúrio, quase inaudível, mas Sofia ouviu. E Ricardo, que estava perto, também. Lançou a Miguel um olhar gelado que o fez encolher-se na cadeira. Mas o pequeno ato de coragem de Miguel acendeu uma minúscula chama de esperança em Sofia. A situação, no entanto, estava destinada a piorar antes que qualquer melhoria pudesse surgir. Aproximava-se a Feira Cultural da escola, um evento anual onde os alunos podiam mostrar os seus talentos. O professor Vaz incentivara Sofia a participar com os seus desenhos. Depois de muita hesitação, ela concordara, escolhendo uma série de retratos a carvão que capturavam a diversidade e a beleza dos rostos que via na sua antiga comunidade lisboeta, um tributo nostálgico a um tempo mais feliz. Trabalhou neles com afinco, pondo em cada traço uma parte da sua alma. Na véspera da feira, Sofia foi à sala de artes para os últimos retoques. Deixara os desenhos cuidadosamente guardados numa pasta em cima da sua mesa. Ao entrar, o coração gelou. A pasta estava no chão, aberta. E os seus desenhos, os seus retratos, rasgados, manchados com tinta preta irreconhecíveis. Numa das folhas rabiscada a vermelho, a mesma palavra que vira na porta da casa de banho. Macaca. Um soluço escapou-lhe, um som estrangulado de pura agonia. Caiu de joelhos, as lágrimas a brotarem quentes e incontroláveis, enquanto recolhia os fragmentos da sua arte destruída, da sua esperança espezinhada. Não precisava de perguntar quem fizera aquilo. A crueldade tinha uma assinatura inconfundível. Ricardo Antunes. Foi o professor Vaz quem a encontrou assim, minutos depois, rodeada pelos seus sonhos desfeitos. Pela primeira vez viu a raiva endurecer os traços habitualmente gentis do professor. Ele não disse nada. Apenas se ajoelhou ao lado dela, ajudando-a a recolher os pedaços de papel. A sua presença um conforto silencioso, mas firme. Naquela noite, Sofia não conseguiu pregar óleo. A imagem dos seus desenhos destruídos, a palavra odiosa a ecoar na sua mente. Sentia-se esvaziada, derrotada.
Mas por baixo da dor, uma nova emoção começava a surgir, tênue mas persistente, uma fúria fria. Eles tinham ido longe demais. Tinham atacado não apenas a ela, mas aquilo que lhe era mais sagrado, a sua arte, a sua voz. Na manhã seguinte, algo mudara em Sofia. Havia uma nova determinação no seu olhar, uma rigidez na sua postura. Quando a mãe lhe perguntou o que se passava, desta vez Sofia contou. Contou tudo. Os insultos, o isolamento, o ciberbullying, os desenhos destruídos. Clara ouviu em silêncio, o rosto a empalidecer a cada palavra. Quando Sofia terminou, as lágrimas corriam livremente pelo rosto da mãe. Mas por detrás das lágrimas, Sofia viu a mesma fúria fria que sentira na noite anterior. Basta, Sofia, disse Clara, voz firme. Isto acaba hoje. Vamos à escola, juntas. A chegada de Sofia e Clara à secretaria da escola causou um pequeno alvoroço. Clara, habitualmente reservada, exigiu falar com o diretor, a sua voz ecoando com uma autoridade que surpreendeu Sofia. O diretor, um homem calvo e de ar burocrático chamado Dr. Lemos, recebeu-as no seu gabinete com uma polidez tensa. Clara expôs a situação de forma clara e concisa, apresentando a fotografia da inscrição na casa de banho, as capturas de ecrã das mensagens online que Sofia conseguira guardar e os restos dos desenhos vandalizados, que trouxera num saco. O professor Vaz, que fora informado por Clara, juntou-se a elas, corroborando a história e expressando a sua indignação. O Dr. Lemos a ouviu, tamborilando com os dedos na secretária. A sua expressão era difícil de ler. Compreendo a vossa preocupação, Clara, professor Vaz. É uma situação lamentável. No entanto, acusações desta gravidade contra o aluno Ricardo Antunes. O pai dele, o Dr. Antunes, é um benemérito da escola, um homem muito influente na comunidade. Influente ou não, o filho dele é um bully racista que está a destruir a vida da minha filha. Interrompeu Clara, a voz a tremer de raiva contida. Vamos investigar, claro, disse o Dr. Lemos, evasivo, mas sem provas mais concretas do envolvimento direto do Ricardo no ato de vandalismo. Sofia sentiu um desespero gelado. Era sempre assim, o poder, a influência, a protegerem os seus. Mas então, lembrou-se de algo. A câmara de segurança no corredor que dava para a sala de artes. Estaria a funcionar? Seria possível. A câmara, disse ela, a voz pouco mais que um sussurro. Há uma câmara no corredor da sala de artes. O Dr. Lemos pareceu desconfortável. O professor Vaz assentiu. É verdade, diretor, e costuma estar a funcionar. Houve um momento de silêncio tenso. Finalmente, o diretor suspirou. Muito bem, vou pedir ao técnico para verificar as gravações, mas não prometo nada. A feira cultural estava a decorrer no ginásio. O ambiente era festivo, mas para Sofia tudo parecia distante e real. Esperava, com o coração aos saltos, enquanto o técnico, um homem baixo e eficiente, analisava as gravações num pequeno monitor na secretaria. Clara segurava-lhe a mão com força. O professor Vaz passeava de um lado para o outro, nervoso. Minutos que pareceram horas depois, o técnico chamou o diretor. Viram as imagens. A qualidade não era perfeita, mas era suficiente. Via-se Ricardo Antunes, acompanhado pelos seus 2 fiéis seguidores, a entrar na sala de artes na tarde anterior, pouco depois de Sofia ter saído. Ia sair alguns minutos depois, Ricardo com um sorriso triunfante. Não havia áudio, não se via o ato de vandalismo em si, mas a inferência era clara. O Dr. Lemos limpou a garganta. Bem, isto é sugestivo. Ricardo foi chamado ao gabinete do diretor. Entrou com a sua arrogância habitual, mas o sorriso vacilou quando viu Sofia, a mãe dela e o professor Vaz. E vacilou ainda mais quando o diretor lhe mostrou as imagens da câmara. Não fui eu, disse ele, a voz subitamente mais aguda. Não toquei em nada. Só fomos lá ver uma coisa. Os seus seguidores, chamados de seguida, gaguejaram desculpas contraditórias. Mas a negação era fraca, a culpa estampada nos seus rostos. Foi então que Sofia decidiu que não bastava. A justiça da escola, as possíveis sanções eram uma coisa, mas ela precisava de algo mais. Precisava de recuperar a sua voz, de mostrar a todos quem ela era e o que lhe tinham feito. Lembrou-se do palco montado no ginásio para as apresentações de talentos. Diretor, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Eu quero falar. Na feira. Quero mostrar a minha arte, o que restou dela, e quero que o Ricardo e os amigos dele estejam lá para ouvir. Houve um momento de choque. Clara olhou para a filha com uma mistura de orgulho e apreensão. O professor Vaz sorriu abertamente. Lemos, apanhado de surpresa e talvez sentindo a pressão da situação, anuiu hesitantemente. Se é isso que deseja, Sofia. O burburinho no ginásio parou quando Sofia subiu ao palco. Não trazia nenhum instrumento, nenhum adereço.
apenas um microfone e, numa pequena mesa ao lado, os fragmentos dos seus desenhos rasgados. Ricardo e os seus 2 amigos foram obrigados pela direção a sentar-se na primeira fila, os rostos sômbrios e ressentidos. Sofia respirou fundo. Olhou para a audiência, alunos, professores, alguns pais. Chamo-me Sofia Moreira, começou ela, a voz a tremer um pouco no início, mas a ganhar força. Sou nova nesta escola, e desde que cheguei tenho sido alvo de comentários, de exclusão, de ódio. Por quê? Por causa da cor da minha pele. Por causa do meu cabelo. Um murmúrio percorreu o ginásio. Dizem que a arte é uma forma de expressão, continuou ela, pegando num dos pedaços de papel rasgado. Estes eram os meus desenhos, retratos de pessoas que amo, de um lugar que me era querido, e foi isto que lhes fizeram. Ela ergueu os fragmentos. Destruíram-nos e escreveram palavras de ódio neles, porque, para algumas pessoas, a minha existência, a minha arte, a minha cor são uma ofensa. Sofia não chorou. A sua voz era clara, cortante. Contou sem dramatismos, mas com uma honestidade brutal, os incidentes que sofrera, os olhares, os sussurros, o ciberbullying, a humilhação. Não acusou diretamente Ricardo pelo nome no palco, mas todos sabiam de quem ela falava. O silêncio no ginásio era total. Eu poderia ter ficado calada, disse ela. Poderia ter continuado a tentar ser invisível. Mas o silêncio não me protegeu. O silêncio só deu mais poder a quem me queria magoar. Ela olhou diretamente para Ricardo. Vocês não me vão silenciar. Vocês não me vão destruir. A minha pele é esta. O meu cabelo é este. A minha arte é esta. E eu tenho orgulho de tudo isso. Terminou o seu discurso. Por um momento, ninguém se mexeu. Depois, timidamente, alguém começou a aplaudir. Um professor. Depois outro. Alguns alunos. O professor Vaz aplaudia de pé, os olhos brilhantes. Clara, na plateia, chorava abertamente, mas desta vez eram lágrimas de orgulho. Até Miguel, o rapaz tímido, aplaudia com entusiasmo. Ricardo e os seus amigos continuavam sentados, os rostos impenetráveis, mas o seu isolamento era agora palpável. A maré virará. Nos dias que se seguiram, a escola não foi a mesma. Ricardo Antunes foi suspenso por 2 semanas, juntamente com os seus 2 principais cúmplices. Perdeu o seu lugar na equipa de basquetebol e, mais importante, perdeu a aura de intocável. O seu pai, o Dr. Antunes, tentou intervir, ameaçou retirar o seu apoio financeiro à escola, mas a exposição pública do caso, que rapidamente se espalhou pela pequena comunidade de Évora, e a firmeza da direção, agora pressionada pela atenção mediática local que um jornalista presente na feira despoletara, tornaram as suas manobras inúteis. Antunes tentou intervir, ameaçou retirar o seu apoio financeiro à escola, mas a exposição pública do caso, que rapidamente se espalhou pela pequena comunidade de Évora, e a firmeza da direção, agora pressionada pela atenção mediática local que um jornalista presente na feira despoletara, tornaram para Ricardo a humilhação pública fora talvez o pior castigo. Sofia não se tornou subitamente a rapariga mais popular da escola. As cicatrizes da experiência não desapareceram de um dia para o outro. Ainda havia olhares, ainda havia quem duvidasse dela ou a considerasse demasiado sensível. O racismo não se evaporara, mas algo fundamental mudara. Ela encontrara a sua voz e descobrira que não estava sozinha. Alguns colegas aproximaram-se dela, pedindo desculpa pelo seu silêncio anterior, oferecendo amizade. O professor Vaz propôs-lhe criar um mural na escola sobre diversidade e respeito, um projeto que ela abraçou com entusiasmo. Miguel tornou-se um amigo constante, partilhando com ela o gosto pela leitura e pela observação silenciosa do mundo. A sua relação com a mãe Clara tornou-se ainda mais forte, cimentada pela adversidade partilhada e superada.